Ok. Então, a aula de hoje, né, sobre dicionário, certo? Dicionário é um tipo genérico de estrutura de dados, em que as operações que a gente deve suportar são a inclusão, remoção de um elemento, ou a busca exata. Quando eu digo busca exata, quer dizer que a gente não, de uma certa forma, a gente não pode obter o sucessor ou o predecessor, certo? Não é que é proibido de obter, então a gente pode fazer isso, por exemplo, no dicionário, usando uma árvore rubro-negra, que a gente pode incluir, remover com o tempo login, fazer a busca com o tempo login, também pode fazer sucessor predecessor. Né? Mas no dicionário a gente não precisa, né, obter sucessor predecessor. Certo? Uma solução padrão que a gente utiliza para isso costuma ser a tabela de dispersão. Certo? Na tabela de dispersão, tem um pouquinho de notação do que a gente vai usar durante a aula. Eu vou ter um universo de chaves U, são as possíveis chaves que eu posso colocar na minha estrutura, e eu vou assumir que essas chaves, esse conjunto, são os inteiros de 0 até U menos 1. Certo? E eu vou ter um conjunto de posições de tabela, certo? E tabela aqui vai significar vetor, mas em geral, quando fala de tabela de dispersão, né, uma estrutura mais ou menos antiga, que o termo tabela tem sido mais usado, mas tabela vai ser vetor. Certo? Então a gente vai ter um conjunto de posições de tabela que vão ser de 0 até m menos 1. Certo? Então, a forma que a gente faz é que eu pego o universo, se eu vou mapear, pegar um elemento X do meu universo, em geral esse U aqui, né, em geral, o U é bem maior do que o M. Então, o que a gente faz é que eu tenho que mapear todos esses índices nesse espaço menor. Como é que a gente faz? A gente usa uma função de dispersão. Então, em geral, a gente tem uma função de dispersão. Né? Isso aqui, né, vai ser uma função, né, do universo no meu conjunto de posições da tabela. Né? Então, aqui a gente usa a função dispersão para indicar qual posição eu vou jogar cada um desses elementos. Então, o x vai na posição h de x do vetor, o y vai na posição h de y e o z vai na posição h de z. Certo? Em geral, como o universo de chaves é maior do que o tamanho do vetor, vai acontecer de algumas dessas possíveis chaves caírem na mesma posição do vetor. Certo? Então, por exemplo, aqui o y e o z eles são mapeados para a mesma posição. Né? Nesse caso aqui, quando o h de y é igual a h de z, a gente chama disso aqui de uma colisão. A gente tem que saber como tratar a colisão. Certo? Então, em geral, para a tabela de dispersão, tem duas coisas que a gente quer analisar. Né? A primeira é a função de dispersão. Como é que eu vou mapear aquele conjunto? Né? Esse conjunto dessas chaves nesse universo menor. Então, tem a função de dispersão e como tratar colisões. Certo? Então, a gente vai tratar essas duas coisas separadamente. Certo? Passando para a página 2. Então, a função de dispersão é uma função que mapeia o universo de chaves no tamanho da tabela. Certo? O conceito mais simples e tal, de uma certa forma útil, né, teórico, né, é o conceito de uma função de dispersão totalmente aleatória. O que é uma função uma função de dispersão totalmente aleatória? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a probabilidade, né, da minha função de dispersão de mapear qualquer elemento na posição t, isso vai ser de 1 em m, certo? 1 sobre m. Quer dizer, cada um dos elementos vai ter a probabilidade de 1 sobre m de cair em cada uma das posições da tabela, e isso vai ser, os valores vão ser feitos de forma independente, né, de todo outro h de y, né, para x e y distintos. Certo? Então, eu estou dizendo, jogue aleatoriamente, né, todas as posições do meu universo de chaves nas posições do vetor. Certo? Se vocês viram já no CLRS, é o livro do Cormen, né? Cormen, Lizson, Rivenstein, que é o livrão de algoritmos. Né? Então lá eles chamam de dispersão uniforme simples. Quer dizer, cada
cada elemento tem a mesma probabilidade de cair em qualquer uma das posições da tabela. Então, para ele cair na posição T da tabela, ele tem a chance 1 sobre M. Então, cair na posição 0, 1, 2 até N-1, ele tem 1 sobre M de chance de cair naquela posição e de forma independente para todos os valores. Certo? Essa aqui é a dispersão uniforme simples do livro do Cormen. Certo? Agora, como é que eu faço para construir, né, uma função totalmente aleatória? Bem, de uma certa forma, eu tenho que fazer as jogadas de dados. Né? Jogar um valor aleatório para cada um das possíveis chaves. Certo? Então, de uma certa forma, para armazenar uma função desse tipo, totalmente aleatória, cada uma dessas minhas posições do universo de chaves, eu tenho que mapear um índice. Certo? E cada um dos índices de 0 até n-1, para guardar os valores de 0 até n-1, eu preciso de log de n bits. E para cada um dos valores, para eu obter um valor aleatório para aquela posição, eu preciso de fato jogar um valor aleatório, e o espaço total que eu precisaria para armazenar esses dados seria de U vezes log de m bits. Né? Ou, né, se cada dado um computador que tem uma palavra, né, nos computadores normais a gente tem 32 bits, 64 bits, né, mas a gente vai falar do modelo RAM ainda, que fala sobre palavras em geral, né, a gente tem, né, teto de U palavras de computador. Certo? Agora, na tabela de dispersão, por que a gente não usa só um vetor de tamanho U, né, Uzinho, já que é o tamanho do universo? Né? A gente usa um vetor menor porque a gente quer economizar espaço. Mas o que adianta eu economizar espaço se a minha função de dispersão, né, for tão grande quanto o universo? Certo? Então, na prática, o totalmente aleatório não é utilizado, né, mas o conceito é importante, ele vai aparecer de uma forma mais breve em outras, né, em outras funções de dispersão. E é interessante estudar as técnicas de resolução de colisão se eu tiver, né, uma função totalmente aleatória. Então, o conceito ainda é útil. Certo? Então, esse segundo aqui é algo que tem lá no Cormen, né, que é chamado de uma função universal. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma família de funções. Certo? Essa família de funções, eu vou escolher aleatoriamente essa função nessa família. Então, dá para construir essa família. Né? Tem lá no Cormen, por exemplo, como fazer isso. E qual é a propriedade que eu gostaria de ter nessa família? Né? Então, eu gostaria de ter a seguinte propriedade. Se eu pegar quaisquer duas chaves distintas, x e y, eu gostaria de mapear a probabilidade de ter uma colisão entre o x e o y. Quer dizer, o x e o y serem mapeados para a mesma posição, seja da ordem de 1 sobre m. Certo? Quer dizer, se ele for igual a 1 sobre m, isso aqui a gente diz que é universal forte. Mas, em geral, a gente não precisa disso, certo? Para uma função universal, só preciso que isso seja da ordem de 1 sobre m. Certo? Como é que é possível fazer uma função universal? Não é uma função universal para fazer as formas. Certo? Por exemplo, um exemplo é pegar essa constante A, né, pegar um primo, um valor primo que é maior ou igual a m, pegar esse valor A, né, esse aqui a gente vai escolher, a nossa escolha aleatória aqui vai ser escolher esse valor A, e particularmente a gente escolhe esse valor A com a seguinte propriedade. O A vai ser maior do que zero e estritamente menor do que o primo P. Aí eu escolho um valor real aleatório aí no meio, certo? Qualquer coisa. Né? Um primo maior do que o M, e esse valor A aleatório, isso aqui, essa função será uma função universal. Certo? É a demonstração disso. Aqui tem a demonstração disso no Cormen. Né? Mas esse resultado é um resultado antigo de que isso aqui funciona, e na verdade de 1979. Ok, mas o problema é só porque, né, essa multiplicação aqui é um pouco custosa, multiplicação talvez no valor real, e duas divisões, né?
esse módulo é o resto da divisão por P. Então aqui eu primeiro pego, eu multiplico a minha chave por esse valor A, depois eu pego o resto da divisão por esse primo, depois eu pego o resto da divisão por esse M. Certo? Agora, isso pode ser custoso por causa das multiplicações de divisões. Né? Eu tenho uma multiplicação e duas divisões. Tem algumas formas de fazer isso melhor. Né? Por exemplo, isso aqui é um resultado de 97. Né? Ele mostra como fazer isso aqui, fazendo só essa multiplicação do A pelo X, né? E fazendo o shift à direita, que é bem mais rápido que as divisões, né? Basicamente com log U menos log M. Né? Aqui é o número de bits que eu tenho para representar o universo de chaves, aqui é o número de bits que eu tenho para representar o tamanho da tabela. Certo? Existem os valores corretos, você tem que escolher o M, né? E o U, então você tem que assumir, por exemplo, que esse U é uma potência de 2, que esse M é uma potência de 2, e isso aqui funciona. Certo? Ela é uma função universal. Aqui, em geral, eu não estou tão interessado em saber por que ela é, mas quer dizer, funções universais são conhecidas. Certo? Dá para fazer isso. Ok? Então, passando para a página 3 do Jamboard. Né? Porque existem conceitos, né, de função de dispersão que são melhores do que apenas o conceito de universal. Certo? Então, um conceito interessante para a gente vai ser o que a gente chama de K-independência. Certo? O conceito de K-independência é o seguinte: se eu tivesse totalmente aleatório, a probabilidade da chave, né, se eu pegar chaves x1 até xk, eu pego k chaves distintas, aqui é para K independência. Eu vou pegar k chaves distintas, né? A probabilidade da função, a primeira chave ser mapeada na posição T1, a segunda na posição T2 e a késima na posição TK, a probabilidade disso aqui vai ser da ordem, né, de 1 sobre m elevado a k. Só uma observação, se fosse totalmente aleatório, então se fosse totalmente aleatório, isso aqui seria igual a 1 sobre m elevado a k. Certo? Então aqui a gente pede só que seja da ordem de 1 sobre m elevado a k. Então isso a gente vai chamar, né, de K-independência. Pegando K termos, eles se comportam de forma, né, equivalente ao que fosse o totalmente aleatório fora um fator constante. Certo? Como é que isso é possível fazer? Bem, dá para fazer. Né? É uma generalização daquele conceito anterior. Né? E é só pegar a minha função h de x, né, como sendo, aqui vai ser, na verdade, um polinômio, né, de grau k-1, né, módulo p, a divisão por p. Né? Então, esses valores aí, né, o maior termo ele é diferente de zero e menor do que p, e todos os outros termos eles podem ser zero e são menores do que o p. Certo? Então, se eu pegar esse polinômio, né, o resto da divisão por um primo maior do que o m, resto da divisão pelo m, essa função é uma função K-independente. Né? O caso mais simples é o caso de duas independências, que é bem parecido com o caso universal. Só que no caso universal eu colocava só a x, aqui eu coloco a x mais b. Mas essa função ela já é mais forte do que uma função universal. Certo? É melhor fazer uma duas independências do que uma função universal. Certo? Ok. Agora, alguns resultados sobre funções K-independentes. Certo? Então, eu vou falar de dois, né, que são ambos de 2004. Né? Um é do Thorpe Zeng e o outro é do Siegel. Certo? Então, ambos, eu preciso se eu tenho n chaves, eu vou precisar, né, de n elevado a epsilon de espaço. Certo? Quer dizer, ele depende do número de chaves, ele vai crescendo com o número de chaves que eu armazeno, mas tudo bem, eles vão conseguir independência, né, mais alta. Né? Então, aqui, esse primeiro resultado, eu consigo K-independência para qualquer valor de K. A função para calcular o custo vai ser f de k, quer dizer, uma função que depende de k. Por que eu digo f de k? Né? Isso aqui é só para dizer
né, que se o K é constante, quer dizer que o tempo para calcular, né, vai ser constante também. Certo? Ok. E essa função, particularmente, ela é uniforme. O que é uniforme aqui? O uniforme aqui é só que a probabilidade dos elementos cair na posição T vai ser de 1 sobre N. Certo? Para pegar uma chave para ele cair na posição T, vai ser de 1 sobre N. Né? Isso aqui é particularmente eficiente na prática, né? E isso aqui, como é que faz para verificar que é eficiente na prática? É implementando e testando, né? Especialmente para K igual a 5. Certo? E K igual a 5, a gente vai ver depois por que o K igual a 5 é importante, certo? A 5 independência é importante para algumas coisas. Certo? Já por outro lado, o Siegel, em 2004, eles também têm uma função de dispersão, que gasta em elevado a epsilon de espaço, tempo constante para calcular. Não só isso, eles mostram. E aqui o meu K é teto de log de N. Né? Então eu gostaria de fazer K independente para um K sendo log de N. Certo? Agora, de uma certa forma, esse espaço é necessário, né? Outra coisa que eles mostraram é que esse espaço é necessário para fazer tempo constante se eu tiver, né, log de N independência. Então não dá para fazer tempo constante log de N independência com menos espaço do que N elevado a epsilon. Certo? Eu sempre preciso pelo menos dessa quantidade de espaço. Também, de novo, a gente vai ver em alguns momentos em que log de N independência vai ser importante para a gente. Certo? Eu não descrevi como, de fato, calcular essas funções. Existe como fazer isso. Né? Esses resultados eles vão ser citados durante a nossa aula, né? Mas, quer dizer, a gente vai mostrar uma outra forma, que eu vou até fazer um pouquinho mais de propaganda dela, né? Porque, de uma certa forma, ela é bem interessante, certo? Ele tem bons resultados, certo? Então, em geral, se você for implementar uma função de dispersão, eu vou dizer, atualmente, pelo melhor conhecimento que eu tenho, né, seria Simple Tabulation Hash, certo? Então, é um conceito bem antigo, né? O conceito inicialmente foi de 1977. Agora, ela, na verdade, não foi muito estudada porque não se acreditava que ela talvez fosse tão eficiente como de fato ela é. Certo? Mas a análise mais detalhada dessa função de dispersão, né, só veio em 2011. Certo? Então, foi aí que de fato foi mostrado, né, que ela pode ser bastante útil. Certo? Por que ela foi um pouco ignorada? Né? Tem alguns resultados que a gente vai mostrar. Eu disse até para 5 independência é importante. E por um lado, o problema dessa função é que ela não é 5 independente, ela é 3 independente e não é 4 independente. Certo? Não tem independência necessária para algumas, né, propriedades de uma tabela de dispersão. Certo? Mas eu vou voltar para isso porque, né, não de uma forma genérica, mas de uma forma específica ela tem. Certo? Então, como é que funciona calcular, né, a função de dispersão, né, do Simple Tabulation Hash? Certo? Então, ela funciona da seguinte forma. Eu vou pegar uma chave X e eu vou... Quer dizer, a chave X está no universo, no tamanho... Né, é uma chave. Ela está no nosso universo de chaves. E para armazenar, eu preciso de log de U bits. Certo? Eu estou olhando aqui, aqui sendo a representação em binário, né, da minha chave. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar a minha chave, né, em C partes de tamanhos iguais. Então aqui são, né, eu vou quebrar os bits, os log de U bits, em C partes de tamanhos iguais. Eu vou chamar aqui de x1, x2 até xc. Então vou quebrar em C partes de tamanhos iguais. Agora, eu vou utilizar uma tabela totalmente aleatória, aquele conceito que a gente fez de jogar o aleatório para cada um dos elementos, né? TI, eu vou ter uma tabela TI para cada um desses caracteres. Eu vou ter uma função de dispersão totalmente aleatória para esse caractere,
para esse, até o último. Cada um deles vai ter uma função de dispersão distinta. Certo? Agora, qual vai ser a minha função de dispersão? Né? A minha função de dispersão sobre o x, eu vou aplicar a primeira função de dispersão sobre esse pequeno, né, caractere, eu vou aplicar com a função de dispersão 1, sobre o primeiro caractere. Eu vou pegar a função de dispersão 2 sobre o segundo caractere. Só uma observação, aqui eu coloquei no formato T1 de x1, porque no fundo essa tabela totalmente aleatória basicamente é um vetor. Né? É um vetor em que o índice x1, né, vai ter o valor da função de dispersão daquele elemento. Certo? Então, eu vou pegar a função de dispersão 1 sobre o caractere 1, a função de dispersão 2 sobre o caractere 2, até a função de dispersão C sobre o caractere C. E o que é que eu vou fazer? Essa operação aqui vai ser o XOR. Certo? Então, essa operação aqui, isso aqui vai corresponder ao XOR. É o OU exclusivo. Então, eu vou fazer um OU exclusivo desse resultado das funções de dispersão. Certo? Essas operações OU exclusivo é uma operação rápida no computador, mas, por outro lado, eu preciso de ordem de C, né, passos para calcular. Certo? Além do mais, ela é 3 independente. Agora, por mais que eu precise de ordem de C para calcular, porque eu estou fazendo C-1 XORs, né, ou os exclusivos aqui, né, no fundo, essa operação ela é muito simples de implementar, por exemplo, um circuito. Então, se essa operação fosse, né, se o pessoal que faz os processadores, né, observasse que isso, de fato, é uma operação importante, então isso aqui tudo poderia ser feito com um ciclo de máquina, né, ou uma operação de computador, porque, no fundo, o circuito para implementar isso é bem simples. Mas, tudo bem. A gente pode fazer com custo ordem de C, certo? Número de caracteres. Certo? E o que é provado é que essa função ela é 3 independente. Ok. Quanto espaço a gente utiliza, né, para essa função de dispersão? Então, cada caractere, né, esses caracteres, eu estou pegando os meus log de U bits e dividindo por C. Então, cada caractere tem log de U sobre C bits. Certo? Estou dividindo os log de U bits da chave por C. Agora, cada um desses caracteres pode obter quantos valores distintos? Se eu tenho log de U sobre C bits, né, se eu tenho log de U sobre C bits, então eu tenho 2 elevado a log de U sobre C, valores distintos que cada um desses caracteres pode assumir. Bem, 2 elevado a log de U, isso é U. U elevado a 1 sobre C, é a C-ésima raiz de U. Certo? Então, cada tabela, essa tabela vai ter que armazenar cada uma desses valores distintos de palavras. Então, eu vou armazenar ordem de... Opa. Tá voltando. Então, eu vou armazenar ordem de, né, a C-ésima raiz, né, de U, palavras distintas. Certo? Então, o espaço total seria, né, eu tenho C tabelas para armazenar, C vezes, cada uma delas precisa armazenar U elevado a 1 sobre C palavras. Então, o espaço total seria C vezes U elevado a 1 sobre C. Ah, professor, mas é meio estranho, né, fazer essas continhas e o que é que isso representa, certo? Então, a gente quer mostrar mais ou menos um exemplo de como seria a implementação disso aqui. Então, a gente vai assumir, por exemplo, o computador de 64 bits, certo? Agora, eu vou quebrar cada caractere, eu vou considerar que vai ter 8 bits. Então, eu vou quebrar em blocos de 8 bits, os meus 64 bits, certo? Então, no fundo, eu vou ter 8 blocos de 8 bits cada. Certo? 4 bits. Agora, cada tabela vai armazenar todos os valores das possíveis chaves desse universo. Então,
se eu tenho 8 bits, o número de chaves distintas que eu posso ter são 2 elevado a 8 igual a 256 palavras de 64 bits. E eu preciso de 8 tabelas, porque eu tenho, se eu quebrar 64 bits em 8, são 8 tabelas. Certo? Então, cada tabela armazena 256 posições, e eu vou dizer que a minha função de dispersão vai mapear numa chave de 64 bits. Então, que aqui é uma palavra, certo? Então, qual espaço, né, que eu estou utilizando? Né, 8 tabelas, cada um com 2 elevado a 8 posições. Isso aqui são 2.048 palavras de 64 bits. Certo? Se cada palavra tem 8 bytes, né, uma palavra 64 bits tem 8 bytes, 8 separações de 8 bits, o espaço total, só para vocês verem, é 16 kilobytes. Certo? 16 kbytes. Eu verifiquei, por exemplo, eu acho que muitos computadores hoje em dia têm como cache L1, né? A gente falou de cache na parte de memória externa, né, de pelo menos 32 kbytes. Certo? Então, só o espaço para... Eu posso, por exemplo, pegar toda a minha tabela de dispersão, e se eu precisar calcular ela muitas vezes, ou fazer essa conta muitas vezes, eu posso basicamente fazer todas essas contas no cache L1. Certo? Quer dizer, da forma mais rápida possível. Né? Quer dizer, essas continhas aqui são interessantes para dar um exemplo, e para ver que esse espaço aqui, que nessa forma aqui teórica pode parecer, poxa, eu não interpreto muito bem como isso significa, se eu quebrar 64 bits em chave de 8 bits, né, o espaço total seria 16 kbytes. E particularmente, se você quiser ver, se eu fizesse em 32 bits, né, eu teria 4, cada palavra tem 4 bytes. Além do mais, eu só armazeno 32 bits aqui para cada, né, função de dispersão. Então, nesse caso, isso aqui diminuiria, né, para 4 kbytes. Certo? Se você fosse colocar numa máquina de 32 bits, 4 kbytes também cabe no cache L1. Estou falando de cache L1 porque o nosso objetivo aqui, de fato, é velocidade. Certo? A gente vai falar muito sobre como fazer isso da forma mais rápida possível. Certo? Então, indo para a página 5. Agora a gente vai tratar sobre como resolver colisões. Certo? Então, a gente falou sobre função de dispersão. Agora a gente quer verificar como é que eu faço para resolver as colisões. Certo? Duas chaves são mapeadas na mesma posição. E a forma mais simples de resolver colisões é o que a gente chama de encadeamento. Né? Você já deve ter visto isso. Basicamente, a minha tabela, cada posição da minha tabela vai ser uma lista encadeada com todas as chaves que caíram naquela posição. Certo? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver esse meu universo de chaves, e essa aqui são as minhas N chaves que eu estou armazenando. Certo? X1, X2, X3, X4. Então, digamos que X1, X2, X1, X3, X4 caíram foram mapeados pela função de dispersão nessa posição da minha tabela. Então, como é que eu faço para resolver a colisão? Eu faço uma lista encadeada contendo, né, todas as chaves que caíram naquela posição. E aqui o X2 caiu nessa posição, eu crio uma lista encadeada contendo só ele, e onde não caiu chave, fica uma lista vazia. Eu coloquei nulo. Certo? Como é que faz para incluir? Eu procuro fazer a inclusão na lista encadeada correspondente, isso é tempo constante. Né? A questão o que é interessante aqui é a questão da busca. Mas se eu quiser buscar por uma chave, eu vou para a posição da função de dispersão dela e depois eu tenho que procurar aquela lista por aquela chave. Certo? Então, digamos que aqui, essas minhas tabelas, né, essas minhas listas, a tésima lista, né, então CT vai ser o tamanho da tésima lista. Então aqui é C0, C1, C2, C3. C0 é 0, C1 é 3, é o tamanho dessa lista, C2 é 0 e C3 vai ser 1. Então CT é o tamanho da tésima lista. Para qualquer valor fixo de T, qualquer valor de T que eu escolhi aqui no meio, né, o tamanho esperado, né, da tésima lista
ele é, né, aqui é só a definição basicamente do valor esperado, usando linearidade do valor esperado, ele é a soma das probabilidades de um elemento cair na posição t. Certo? Então, desde que a minha função seja universal, essa probabilidade aqui vai ser de 1 sobre m. Né? É da ordem de 1 sobre m. Então, se eu estou somando isso sobre todas as n chaves, isso vai dar, o tamanho esperado vai ser da ordem de n sobre m. Certo? Agora, isso é ordem de 1 se eu tiver o meu m sendo pelo menos, né, ômega de n. Certo? Quer dizer, a gente pode fazer isso, a gente já sabe manter m como θ de n usando table doubling. Né? A gente já viu isso. Certo? Agora, valor esperado não é uma boa medida, né? Quando a gente pensa sobre alguma garantia para um algoritmo funcionar com essa complexidade. Então, se eu digo que o valor esperado, né, é constante, a gente, em geral, não considera que isso é uma ótima garantia. Certo? A gente normalmente gosta de uma garantia que a gente chama de com alta probabilidade. Certo? Então, eu até coloquei aqui uma pergunta sobre por que esse valor esperado, de fato, pode não ser tão interessante. Certo? A pergunta é a seguinte, né? Digamos que eu tenho um programa que eu digo, olha, o tempo esperado para esse programa rodar é 1 hora. Certo? Então, esse é o tempo esperado, assim como a gente tem aqui a função universal. Certo? A gente diz, ó, o tempo é constante. Certo? Agora, é razoável, né, que um programa tenha o tempo esperado de 1 hora para rodar, mas ele pode, por exemplo, ter 10% de chance de demorar 5 horas. Certo? Então, mesmo que ele possa rodar com um tempo que você, digamos que 1 hora parece razoável, se ele tiver uma chance muito grande, por exemplo, 10% de chance de demorar muito mais tempo, digamos 5 horas, será que isso é razoável? Será que isso aqui foi uma boa medida, sendo só a média? Quer dizer, às vezes ele pode rodar bem rápido, às vezes ele pode rodar super lento, e a chance dele rodar super lento ainda pode ser bem alta. Isso aqui só quer dizer que eu estou pegando a média, né, do tempo de operação se eu colocar o programa. Mas, quer dizer, ele pode variar muito. Certo? Então, o que a gente vai procurar, na verdade, é uma complexidade que tem um limite que a gente chama de com alta probabilidade. Certo? Então, o que vai ser com alta probabilidade? Certo? Eu digo que alguma coisa ocorre com alta probabilidade se a probabilidade de ocorrer é pelo menos 1 sobre n elevado a c. Certo? Aqui é 1 menos. Aqui é a probabilidade de falhar. Né? Se a probabilidade dele é pelo menos 1 menos um epsilonzinho, esse epsilon é a chance de falhar. Certo? Então, eu gostaria que a probabilidade dele ocorrer é pelo menos 1 menos 1 sobre n elevado a c. O que é essa c? Para qualquer constante c. Para qualquer constante c, isso aqui é o quê? A probabilidade de falhar é inferior a 1 sobre um polinômio para qualquer polinômio. Certo? Agora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu rodar, eu tiver alguma coisa que ocorre com probabilidade que a gente chama com alta probabilidade, né? Sempre que eu disser com alta probabilidade, é com essa probabilidade, certo? Pelo menos 1 menos 1 sobre um polinômio para qualquer polinômio. Certo? Então, em geral, eu quero dizer que se eu repetir o mesmo experimento uma quantidade polinomial de vezes, eu ainda espero, né, que nenhuma falha ocorra. Certo? Eu posso repetir ele inúmeras vezes, uma quantidade polinomial, desde que não seja muito, muito grande, né, uma quantidade exponencial de vezes que você roda o experimento, aí deve, né, falhar. Mas quando uma coisa tem esse tipo de probabilidade, quer dizer que a gente espera algo ainda tendendo a 0 falhas, né, mesmo se eu repetir o experimento a quantidade polinomial de vezes. Certo? Só um resultadozinho sobre... Então, quando a gente testa, né, que a gente quer saber qual o desempenho de alguma estratégia de resolução de colisões, como, por exemplo, encadeamento, em geral, a gente gostaria de saber como a melhor possível função de dispersão
se comportaria usando essa resolução, né, de colisões. Certo? Então, por mais que o tamanho esperado de qualquer uma, né, lista fixa tenha tamanho constante, mesmo se minha função de dispersão for totalmente aleatória, a maior lista tem tamanho θ de log de n sobre log n. Certo? Porque sobre log n pode ignorar. Imaginem, né, que a maior lista tem tamanho ordem de log de n, certo? Mas se for mais específico é log n sobre log n, né, com alta probabilidade. Certo? Então, esse aqui. Então, em geral, se eu rodar um experimento, jogar aleatoriamente os elementos dentro, né, da minha tabela de dispersão, quer dizer, se o M for θ de n, o que a gente mantém em geral com table doubling, né, mesmo que uma lista em geral tenha tamanho esperado constante, a maior lista terá tamanho logarítmico no número de elementos. Certo? E isso é com alta probabilidade, é bem provável de ocorrer. Certo? Em geral, isso deve ocorrer. Né? Agora, se uma das listas, então, se essas listas aqui, em geral, elas têm tamanho constante, mas tem algumas que são bem grandes. E a maior delas tem tamanho log de n. Né? Para que ter tanta aleatoriedade aqui no meio, se a gente pode fazer complexidade log de n, né, usando a árvore binária de busca, certo? Por que eu não posso fazer com a árvore rubro-negra? Certo? Então tem uma lista de tamanho pelo menos log de n. Então, de uma certa forma, a gente está dizendo que a complexidade de uma busca aqui no encadeamento seria da ordem de log de n com alta probabilidade. Eu posso dizer isso no totalmente aleatório. Certo? Agora, só se vocês quiserem ver essa análise, isso aqui é um problema bem clássico, é chamado Bowles-Beans. Deixa eu até anotar aqui. É um problema chamado Balls and Beans, que é bolas em cestas, uma coisa assim. Vocês acham bastante coisa sobre isso na internet, certo? Mostra, né, essa complexidade, certo? Desculpa, esse tamanho da maior lista. Certo? Agora, totalmente aleatório não é necessário obter esse mesmo valor, né? Em particular, se eu tiver uma função que é log n sobre log n independente, então eu tenho o mesmo resultado do que o totalmente aleatório. Quer dizer, log de n independência é suficiente, é basicamente o equivalente aqui a ter totalmente aleatório. Certo? Quer dizer, agora, log de n independente garante isso, mas não quer dizer toda função de dispersão que é log de n independente vai garantir esse maior tamanho da tabela. Certo? Mas, se eu tiver uma independência menor, eu também posso garantir esse tamanho. Certo? Em particular, Simple Tabulation Hash, mesmo sendo apenas 3 independentes, também garante esse mesmo tamanho da maior lista. Certo? Ok, então passando para a página 6. Certo, a gente falou, tá, log de n, né, a gente poderia fazer isso com a árvore. Mas, em geral, mesmo se eu fizer uma implementação, né, de tabela de dispersão, usando encadeamento com a forma de resolução de colisões, ele vai funcionar melhor do que uma árvore. E, de uma certa forma, né, na prática, ele funciona melhor, certo? Tendo uma boa função de dispersão. Né? Por exemplo, né, o Simple Tabulation Hashing ou aquela função, né, log de n independente. Certo? Mas por que na prática isso funciona melhor? Né? Então, por um certo motivo, tem uma análise que pode indicar por que ele na prática funciona melhor. Certo? Então, a análise é a seguinte. Por mais, quer dizer, as listas muito grandes, né, talvez não tenham muitas delas.
certo? Então, o resultado que dá para provar é o seguinte, que digamos que eu vou realizar T buscas. T vai ser pelo menos uma constante vezes log de N buscas, certo? Agora, se eu realizar uma constante vezes log de N buscas, dá para provar que o número de elementos totais que eu vou tocar, o número de elementos totais que eu vou tocar é o número de elementos das listas que eu vou tocar, certo? Eu vou tocar da ordem de T elementos ao todo. Se eu faço um T, se eu garantir que esse T é grande o suficiente, digamos, pelo menos ômega de log n buscas, olhar como esse conjunto de buscas consecutivas, eu vou tocar da ordem de T elementos ao todo, e aqui muda de esperado para com alta probabilidade. Para mostrar que se eu fizer muitas buscas, por que isso? É porque o valor esperado desse número de buscas aumenta. Certo? Só para dar uma ideia, e quando ele aumenta, eu posso usar a desigualdade de concentração. Isso aqui vocês não precisam entender, não, esse detalhe. Dá para usar desigualdade de concentração e o valor esperado é importante para essa desigualdade de concentração. Então, eu preciso que o valor esperado seja maior do que constante para eu poder usar bem essa desigualdade de concentração. Então, se eu fizer muitas buscas, eu toco ordem de T elementos ao todo. Certo? Isso dá uma indicação, né, de que talvez eu pudesse ter um custo amortizado, né? Eu faço T buscas e toco T elementos ao todo. Será que eu posso dizer, então, que o custo é constante amortizado para a busca? Certo? Eu gostaria de indicar que, na verdade, não. Certo? Por que não? Só dar um exemplo aqui. Então, está aqui a minha tabela. Resolução por encadeamento. E eu tenho aqui a minha lista bem longa. Aquela que tem tamanho, né? Aquela que tem tamanho θ de log de n sobre log n. A maior de todas. Certo? Então, se eu buscar repetidas vezes esse mesmo elemento aqui, então o custo de cada operação é log de n, da ordem de log de n. Certo? Então, todas as vezes eu busco esses elementos. Eu passo por todos eles. Esse resultado aqui está falso? Não, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu fiz log de n buscas, mas aqui se eu repetir várias vezes a mesma busca sobre esses elementos, o número toca no total ordem de T elementos. Quer dizer, o número total de elementos que foi tocado foi só essa quantidade aqui. Esses elementos, todas as vezes eu estou tocando eles, mas são os mesmos elementos. Então eu posso ficar na maior lista, mas eu também posso fazer uma busca aqui, uma busca em outra lista, uma busca em outra lista, voltar para cá, fazer busca em outra lista. Mas se eu estiver variando as listas, então mesmo assim o número de elementos total que eu estou tocando, com ômega de log de n buscas, é da ordem de T. Certo? Agora, e o que acontece quando eu faço essa mesma busca com a maior complexidade possível? Certo? Então, na prática, isso aqui não é muito problemático. Por quê? Porque se eu sempre faço essas buscas, esses elementos aqui vão estar em cache. Né? Então, se eu repetir várias vezes a mesma busca, na prática isso funciona melhor, né? Porque esses elementos no computador eles vão estar em memória cache, L1, L2, alguma memória mais rápida. Eles não vão estar na memória RAM. Certo? Então, na prática, mesmo assim, desde que o meu cache caibam todos esses elementos, né? As próximas buscas serão bem mais eficientes. Então, o que acontece aqui é que no modelo de memória externa, esse resultado aqui, no fundo, ele resume que no modelo de memória externa, se eu tenho um cache, né, de tamanho ômega de log de n, então o custo de uma busca vai ser constante, amortizado, certo?
Só que agora não mais tempo esperado, mas com alta probabilidade. Certo? Então, considerando uma máquina mais real, né, que trabalha com modelo de memória externa, essa análise é uma forma de indicar que se o meu cache for grande o suficiente para caber a minha maior lista, né, em geral, eu vou ser bem eficiente, eu vou ter tempo constante amortizado, e agora não é esperado, tempo constante esperado, é tempo constante com alta probabilidade. Certo? Então, isso aí vai ser bem mais eficiente na prática. Certo? Agora, aqui, só um detalhe, tudo que eu falei, né, nessa página, eu não estou dizendo algo, isso aqui não é nada que vocês precisem implementar. Isso aqui é só algo que explica que, no fundo, até a resolução de colisões por encadeamento, né, ele pode ser muito útil na prática por causa do cache. Cache de computadores. Certo? Ele faz com que, né, listas muito longas acabem ficando, às vezes, no cache, e isso faz com que, né, o custo dessas operações seja, na próxima busca seja basicamente zero. Certo? É mais uma explicação sobre na prática. Ok, indo para a página 7. Tem um outro conceito, e esse aqui talvez vocês não conheçam, né? Então, da função de expressão, vocês estão, né, para quem fez um curso de estrutura de dados básica, né? Talvez vocês conhecessem universal, né? Talvez vocês não conheçam independência ou Symbol Tabulation Hashing, mas encadeamento é para vocês conhecerem, né? Então, aqui talvez seja um conceito um pouquinho diferente, talvez muitos de vocês talvez não conheçam. Certo? Que é o seguinte, FKS hashing perfeito. Certo? Então, hashing perfeito, FKS é o nome inicial dos autores. Certo? Então, ele é de uma certa forma semelhante à resolução de colisão por encadeamento. Só que ao invés, quando eu tenho uma colisão de dois elementos, ao invés de manter uma lista, eu vou manter uma tabela de dispersão. Certo? Então, aqui, os elementos que caírem aqui, eles vão ser mapeados para uma segunda tabela de dispersão. E o tamanho dessa tabela de dispersão vai ser θ do tamanho daquela lista, do número de elementos que eu tenho ali, CT, ao quadrado. Certo? Então aqui a gente vai armazenar a lista CT, ao invés de uma lista, numa tabela de dispersão. E o tamanho dessa tabela, né, quer dizer, o M, o número de posições, vai ser θ de CT ao quadrado. Certo? Por que isso é útil? Isso é útil porque se eu contar, eu fixo uma lista qualquer, o número esperado de colisões na lista CT, então o número esperado de colisões, né, a soma, eu pego os pares de elementos que estão naquela lista, quer dizer, os pares de elementos que a primeira função de dispersão jogou aqui dentro, aqui vai ser uma segunda função de dispersão, independente dessa primeira. Certo? Então, eu pego os elementos todos que caíram naquela posição, então eu pego todos eles, os pares deles que estão naquela lista, o número de colisões aqui dentro vai ser, né, a soma da probabilidade, né, do H de xi ser igual a H de xj, quer dizer, dois elementos serem mapeados na mesma posição aqui, segundo a função de dispersão dessa tabela de dispersão. Então, esse H seria dessa tabela de dispersão. Certo? Agora, essa conta, né, desde que a minha função seja universal, para universal, a gente sabe que essa probabilidade aqui é 1 sobre o número de elementos. Né? Se o número de elementos da minha tabela o número de posições da minha tabela é CT ao quadrado, então cada uma dessas probabilidades aqui vai ser da ordem de 1 sobre CT ao quadrado. 1 sobre M, né? Então, 1 sobre M, só que o tamanho da minha tabela vai ser CT ao quadrado. Só que se eu tenho, né, e o número de elementos que eu tenho aqui, nessa soma, cada um desses termos é isso, né? E o número de pares de elemento é CT ao quadrado elementos. Então, o número esperado de colisões, né, vai ser CT ao quadrado vezes da ordem de 1 sobre CT ao quadrado. Então, se eu ajustar essa constante aqui na notação O, eu posso ajustar para essa constante para que isso aqui seja no máximo 1 meio. Certo? Se o número esperado de colisões é no máximo 1 meio, é bem simples mostrar, isso aqui é na verdade desigualdade de Markov, para quem conhecer, que a probabilidade de eu ter 0 colisões é pelo menos 1 meio.
Certo? Então, nessa lista aqui, eu vou ter 0 colisões com probabilidade de pelo menos 1/2. Certo? Então, o que é que eu faço? A ideia aqui é a seguinte. Na dispersão perfeita, né, que é perfect hashing, o que eu faço é que eu gostaria que nessa minha segunda lista tivesse 0 colisões. Certo? Se a probabilidade de ter 0 colisões é pelo menos 1/2, o que é que eu faço? Eu vou incluir esses elementos. Se houver uma colisão, eu jogo fora, destruo essa minha tabela e reconstruo do zero. Pego uma nova função de dispersão e reconstruo esses elementos. Certo? Qual a probabilidade de ter 0 colisões? É pelo menos 1/2. Eu espero rodar isso no máximo 2 vezes, né, para que eu espero rodar isso no máximo 2 vezes, tal que não tenha nenhuma colisão nessa lista. Se não tem nenhuma colisão, eu guardo simplesmente esse elemento, cada um na sua posição do vetor, da sua função de dispersão. Certo? Aqui o espaço esperado, né, é θ de m, porque tem esse vetor aqui de tamanho m, mas para cada uma dessas listas eu vou somar no t, ct ao quadrado. Certo? Isso aqui no fundo dá m mais n ao quadrado, isso aqui dá n ao quadrado sobre m, certo? Isso aqui é espaço linear. Então, o espaço esperado é linear. Certo? E um resultado de 1990, ele diz o seguinte: dá para transformar isso em dinâmico. Deixa eu verificar aqui a referência. Talvez seja de 94. Aqui pode estar um pouquinho errado. Vou botar aqui até 94, que é um conjunto de 2 resultados. Aqui eu tenho que sair e voltar porque está bugando. Consegue me escutar agora?
Sim, professor. Estou ouvindo bem. Certo. Então, voltando aqui. Por algum motivo caiu tudo. Então, vocês... então, só revisando aqui o que é o Perfect Hashing. Né? A ideia é semelhante ao encadeamento, só que, ao invés de guardar numa lista encadeada, eu guardo em uma outra tabela de dispersão. Certo? O interessante é que essa segunda tabela de dispersão, eu quero ter 0 colisões. Se ocorrer uma colisão, eu reconstruo uma nova tabela de dispersão. Então, o que é que acontece? Se eu quiser fazer uma busca, né, de um elemento X, eu pego a primeira função de dispersão dele aqui, que é tempo constante. E depois eu vou para a segunda tabela de dispersão, acho a função de dispersão dele aqui dentro e eu vou cair exatamente na posição dele. Exatamente na posição dele. Certo? Por quê? Porque não tem dois elementos com colisão. Então, não ter dois elementos com colisão quer dizer que a busca é constante e agora não é tempo esperado, não é com alta probabilidade, é determinístico. No sentido de que, né, a complexidade será constante no pior caso. Certo? Agora, manter essa estrutura de forma dinâmica, permitindo inclusões e remoções, no fundo, já foi feito, dá para ver como é que faz isso, é mais complicado, certo? Mas dá para fazer a inclusão e remoção em tempo constante com alta probabilidade, que é exatamente aquilo que a gente queria. Né? Fazer com alta probabilidade que eu nunca estourei essas listas, ou que eu preciso, quando eu preciso reconstruir, o tempo ainda seja constante com alta probabilidade. E o espaço total mantendo como espaço linear. Certo? Então pronto, né? Achamos a estrutura de dados perfeita, né? Aquele com alta probabilidade que a gente queria, que a gente não precisa nem uma análise de cache ou coisas assim. A busca em tempo constante, determinística, em pior caso, e o espaço linear. O que é que eu poderia, né, pedir a mais do que isso? Certo? Só que tem um problema. Na prática, isso não é muito utilizado. Certo? Ah, pessoal, por que não usam? É porque, de fato, tem coisas melhores. Certo? Não é usado porque tem coisas melhores. Certo? Por quê? Porque esse constante, em pior caso, é ruim. Não, o constante, em pior caso, não é ruim. Mas essa constante, ela não é tão boa. Eu consigo um constante melhor do que o que está sendo escondido aqui nessa constante. Certo? Então, vamos a coisas bem melhores agora. Certo? Página 8. Então, aqui é uma solução, né, que a gente chama... opa! Ai, meu Deus. Então, problemas técnicos. Rapidinho. Vou só voltar aqui. Certo. Então, em geral, quando vocês veem, né, tabela de dispersão, pelo menos quem viu tabela de dispersão comigo em estrutura de dados, né, a gente vê encadeamento, né, e depois a gente vê, né, o que a gente chama de endereçamento aberto. Certo? Endereçamento aberto é que quando uma posição, né, eu vou ter um vetor e eu vou armazenar os meus elementos diretamente no vetor. Se aquela posição não, se um elemento mapeia numa posição e aquela posição não está disponível, eu vou achar uma próxima posição para ele. Certo? Então aqui o encadeamento com resolução de colisões linear, né, chama tentativa linear, né, segundo o livro do Jaime. Então é o seguinte, eu tenho esse vetor tamanho M. Né? Quando uma chave, a função de dispersão dele cai numa certa posição e aquela posição já está ocupada, mas se ele cair numa posição que não está ocupada, eu coloco ele lá. Se ele cair numa posição que está ocupada, então o que eu faço? Eu tento incluir ele na próxima posição. Ah, está ocupado também, eu tento incluir na próxima. Ah, está ocupado também, eu tento incluir na próxima. Né? Agora, aqui, quer dizer, eu vou incluir na primeira posição do tipo a função de dispersão dele mais I módulo M. Quer dizer, quando passar dessa última posição, eu considero que a próxima posição é a primeira. Ah, está ocupado? Eu vou para a próxima posição disponível. E a próxima posição que eu vou procurar é sempre, né, um índice a mais no vetor. Certo? Só de circular. Então aqui, se eu fosse incluir esse X,
todas essas posições estão ocupadas, eu iria incluir ele bem aqui. Né? Então, particularmente, se eu quiser buscar por esse X, eu ia procurar ele aqui. Como ele não está lá, mas está ocupado, eu teria que continuar procurando até achar um valor vazio para dizer, olha, eu não encontrei, e esse era o caminho que ele faria. Então, se eu não encontrei ele, ele não está lá. Certo? E talvez vocês encontrem alguns livros de que essa solução, né, linear não deve ser utilizada, né, porque é a pior de todas, a tentativa linear, porque tem formas melhores, né, de fazer, porque os caminhos vão ficando cada vez mais longos, e esses intervalos mais longos têm uma chance maior de cair mais elementos ali, né, e isso pode ser muito ruim na prática. Né? E eu tenho que dizer que tudo isso que vocês ouviram, se vocês ouviram isso, é falso. Certo? No fundo, esse aqui será basicamente a melhor forma de fazer uma tabela de dispersão. Certo? Aquelas outras que vocês veem, essa aqui é melhor, a gente usa, né, encadeamento duplo, ou a tentativa quadrática, eles não são melhores. Esse aqui, no fundo, é melhor. Certo? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês por quê. Certo? Então, esse aqui é melhor na prática, desde que a gente use uma boa função de dispersão. Certo? Se a gente usar uma função, por exemplo, universal, né, ou apenas 2 independentes, aquelas mais simples, então o tempo esperado de cada operação é pelo menos log de n. Quer dizer, é muito ruim. Se você usar as funções de dispersões mais básicas, quer dizer, a universal ou a 2 independente, né, a sua tabela de dispersão será horrível. Então não use o linear, porque ela realmente será muito ruim. Use um árvore binário de busca que vai ser melhor. Certo? Talvez nem tanto, mas talvez ainda bata a árvore binária de busca por outra coisa que eu ainda vou falar para vocês. Mas com uma boa função de dispersão, né, a tentativa linear, ele na verdade, ele às vezes funciona, né, isso aqui é com testes realizados na prática. Né, 10% mais lento que o acesso a um vetor. O que é 10% mais lento que o acesso a vetor? Pegar vetor índice I. Né? Pegar o iésimo elemento de um vetor, você faz isso em tempo constante. Né? Na tabela de dispersão, eu posso precisar procurar alguns elementos. Certo? E mesmo assim, em geral, ele é só 10% mais lento do que um acesso com um vetor. Certo? Quer dizer, se no vetor você acessa em 10, digamos, nanosegundos, aqui você acessaria em 11 nanosegundos. Quer dizer, a gente quer usar o hashing perfeito, que mesmo que o tempo, pior caso, né, as operações tenham ótimas complexidades, quando, né, aqui é quase, na verdade, com uma boa função de dispersão, funciona quase como se fosse de fato um vetor, né, talvez a linear seja melhor. Certo? A gente quer explicar, ter uma ideia do porquê. Primeiro de tudo, ele tem um ótimo uso de cache. Certo? A tabela de dispersão que tem o melhor uso de cache é o endereçamento linear. Por quê? Porque tanto para inclusão quanto para busca, a operação que eu estou fazendo é chamada de... Qual é a operação que eu estou fazendo? No scan. Né? A gente já viu antes que no modelo de memória externa, a melhor operação que eu posso fazer basicamente é um scan. Ele usa muito bem o cache do computador. Né? Scan é uma operação muito eficiente até no modelo de memória externa ou no modelo independente de cache. Então, o uso padrão das operações dele são por scans. E scans são muito eficientes no uso de cache. Certo? E essa análise aqui, eu vou considerar que o tamanho do meu vetor, que eu vou armazenar os elementos, e aqui, particularmente, se eu for armazenar N elementos, eu preciso mais do que N posições. Certo? Porque eu só guardo as coisas dentro do vetor mesmo. Então, aqui eu estou assumindo, né, que esse meu M... Né, quer dizer, uma outra coisa que ele usa bem o cache é porque até mesmo né, no perfect hashing, né, na dispersão perfeita,
eu sigo vetores. E todo vetor, ele quebra a linha de cache. Certo? Todo salto de vetor, eu nunca aproveito, né, aquele bloco de cache que eu poderia utilizar. Certo? Então, esse aqui, sempre a primeira leitura do cache, ele, em geral, vai ter leitura suficiente até ler o elemento correspondente. Certo? Então, a análise aqui, a gente vai considerar que o tamanho, né, da tabela é pelo menos 1 mais epsilon vezes n. Certo? Então, imagine que isso aqui, o tamanho é igual a 1 mais epsilon vezes n. Quer dizer, eu tenho que ter pelo menos um pouquinho a mais do que o n. Agora, essa análise já é bem antiga, né? Na verdade, que o totalmente aleatório, né, o tempo esperado, se eu tivesse uma função de dispersão totalmente aleatória, o tempo esperado por operação é exatamente 1 sobre epsilon ao quadrado. O que é o epsilon? É esse epsilonzinho aqui. Se você usar espaço 1 mais epsilon vezes n, o tempo esperado de uma operação é 1 sobre epsilon ao quadrado por operação. Certo? Talvez isso aqui também não fosse muito bem visto há um tempo atrás, porque a gente queria que esse epsilon fosse muito pequeno, quando a gente tinha muito problema de espaço. Então, quando o espaço era muito caro para a computação, esse epsilon aqui, a gente gostaria que ele fosse muito pequeno, e ele sendo muito pequeno, esse tempo esperado pode subir muito. Certo? Mas, né, hoje em dia, com espaço mais barato, por que a gente não simplesmente escolhe epsilon igual a 1? Né? Quer dizer, se você tiver uma tabela de tamanho pelo menos 2 vezes o n, então o tempo esperado é O de 1. Né? Se você tiver 1,5 vezes o n, né, 0,5, ainda é constante. Né? Se você fixar qualquer constante aqui, isso aqui vai dar constante. Né? Mas, em geral, fixo o epsilon igual a 1. Então o tempo esperado vai ser exatamente a ordem de 1. Né? E, quer dizer, ele é bem eficiente. Quais funções não são eficientes? Né? Universal ou 2 independente não são eficientes. Quer dizer, eu preciso de pelo menos ômega de log de n, tempo esperado por operação. Certo? Quer dizer, eu nunca vou conseguir de uma certa forma melhor do que isso, porque isso aqui é o totalmente aleatório. Agora, toda função que é 5 independente, né, quer dizer, universal ou 2 independente não é bom o suficiente. Mas a partir do 5 independente, né, se você usar esse epsilon constante, eu tenho tempo constante esperado por operação. Para toda função 5 independente. Então é por isso que lá atrás, aquele pessoal que tinha aquela função e disse que aquilo é muito bom na prática para uma função que é 5 independente, esse era o objetivo que eles estavam indo atrás. Certo? Porque mostrar que o 5 independente é uma função muito eficiente, né, com a tentativa linear. Agora, 5 independente é a independência necessária. Né? Por quê? Porque algumas funções 4 independentes eu já preciso, né, já podem ser tão ruins quanto universal ou 2 independente. Quer dizer, pegar ômega de log de n por operação. Agora, o que é interessante, o próprio Simple Tabulation Hashing, é o que eu fiz um pouquinho de propaganda, o tempo esperado por operação do Simple Tabulation Hashing é mesmo não sendo 5 independente, porque ele é só 3 independente, ele é exatamente o mesmo tempo esperado, né, do que o totalmente aleatório. Certo? Aqui o que eu estou dizendo é que todas 5 independentes vai ter tempo constante esperado. Algumas 4 independentes são ruins, algumas 3 independentes são ruins. Mas o Simple Tabulation Hash, na verdade, não é ruim. Na verdade, é tão boa quanto totalmente aleatório. Certo? Além do mais, a gente pode adaptar aquele resultado sobre o cache, né? Quando eu olho no modelo de memória externa, né? Aqui é esperado, mas no modelo de memória externa, se eu tiver um cache tamanho, agora é log de n elevado a 1 mais epsilon, eu vou colocar pelo menos um mais epsilon aqui, né? Esse epsilon é maior do que 0. Então, nesse caso, eu consigo de novo aquele resultado, né, de tempo constante amortizado com alta probabilidade. Certo? O interessante aqui, né, é que todas as operações usam scan. Então, um modelo de memória externa, que de fato é um modelo que ocorre, né, no computador, com o cache de computador, né, esse tipo de resolução de colisão é muito eficiente. Certo? Então, na prática, se você se importa bastante com velocidade, use a tentativa linear.
né? E use uma função simples de calcular como Simple Tabulation Hash. Certo? Ou você pode usar aquela função Simple independente, mas você tem que estudar os detalhes dela, né, para implementar com tempo constante. Ela também vai ser boa. Certo? Mas bem, sobre... eu já vi um grande, né, matemático da parte de estrutura de dados, que ele escreveu num blog dele, né, o seguinte: quando você começa a estudar a tabela de dispersão, você não entende muita coisa, você escreve uma tabela de dispersão com encadeamento, desculpa, com resolução de colisão por encadeamento, aquela primeira que a gente, né, estudou. Quando você, né, estuda e sabe o que é eficiente, você quer de fato a máxima eficiência, aí você vai, né, fazer uma tabela de dispersão com uma tentativa linear para a resolução de colisões, né, porque de fato é a mais eficiente. Né? Mas se você é um matemático, é teórico, a gente vai para a página 9. Né? Aí a função de dispersão que você quer é Cuckoo-Hashing. Né? Não é a mais eficiente, mas para matemáticos que querem analisar a parte de probabilidade, esse tipo de coisa, sobre tabela de dispersão, né, ela é eficiente como a Perfect Hashing. Ela é até um pouquinho mais eficiente porque ela não usa vetores, né? Ele não tem aqueles ponteiros, desculpa, ele tem vetores, ele não tem aqueles ponteiros. Eu falei que ponteiro é muito ruim porque ele quebra, né, a linha de cache do processador. Então aqui a gente usa ponteiros e é uma outra solução semelhante, né, ao Perfect Hashing. Então a ideia é a seguinte: no Cuckoo Hashing, né, a gente vai ter duas tabelas, A e B. Essa aqui vai ter a tabela A, vai ter a tabela B. E para ambas, o número de elementos vai ser pelo menos 1 mais epsilon vezes n. Certo? Então, n elementos, cada uma delas tem 1 mais epsilon vezes n. E eu vou ter duas funções de dispersão. Uma função de dispersão para mapear os elementos na tabela A, G. Uma função de dispersão H para mapear os elementos na tabela B. Então, quando eu olho para uma chave qualquer X, eu tenho uma posição que ele vai me jogar na tabela A, e ele tem uma posição que ele vai me jogar na tabela B. Certo? Quando eu quiser procurar o X, o que é que eu faço? Só vão ter duas possíveis posições que ele pode cair. Ou no G de X na tabela A, ou no H de X na tabela B. Então eu procuro nessas duas posições, né, e a minha busca é tempo constante, em pior caso. Né, são duas verificações no vetor, né, duas avaliações de função de dispersão, né, duas posições verificadas no vetor. Certo? Então, tempo constante em pior caso. Como é que eu faço para incluir um elemento? Para remover um elemento também é simples, é só remover o elemento da posição que ele tiver. Agora, para incluir um elemento, se uma dessas duas posições estiver disponível, né, eu coloco lá. Ah, essa aqui está disponível? Coloco o X lá. Ou se essa aqui está disponível, coloco o X lá. Certo? Se uma das duas estiver disponível, eu coloco. Mas se ambas estiverem ocupadas, então, o que é que tem que acontecer? Né? Então, eu posso pegar um desses dois elementos, por exemplo, deve ter um elemento Y aqui, e ele caiu nessa posição, ele está ocupando essa posição. Então, como o X tem que ficar em uma dessas duas posições, eu vou jogar o Y fora. Eu vou jogar o Y fora e eu vou colocar o X aqui. Certo? Porque as únicas posições que eu tinha para colocar, elas estão ocupadas, então eu tenho que tirar alguém dali. Então eu tiro o Y. Só que se o Y estava, né, na posição A de G de Y, qual é a única outra possível posição que ele pode ficar? Ou ele está no G do A, ou ele está no H do B. Então ele vai, né, eu vou mover o Y para a única outra posição que ele pode estar, que é a posição aqui, é o H do Y. Então eu chuto ele para fora e o Y vai para a posição, né, para outra tabela. Que ele pode estar. Certo, mas se essa posição tiver, eu vou ter que, da mesma forma, jogar o Z para outra posição. Certo? E eu vou repetir até achar uma posição válida. Certo? Então, até esse elemento, ele joga alguém para fora
Ou se ele ciclar dizendo que tem que voltar, ele falha. Então, ele cai aqui, aí depois esse cara joga alguém para cá, e aqui está disponível. Aí pronto, todo mundo tem um lugar para ficar. Certo? Então, eu movo ele para outra posição que ele pode ficar, né? Quer dizer, até eventualmente eles poderem ficar nas suas posições, mas se eu ficar preso, se não tiver posição disponível, eu tenho que reconstruir tudo. Eu destruo tudo e reconstruo do zero com novas funções de expressões G e H. Certo? Pode parecer ruim, mas é que nem negócio é amortizado, table double, a gente já viu várias vezes. Né? Então o tempo esperado ainda é eficiente. Certo? Então, a busca é determinística, eu faço duas verificações de vetor. Eu verifico nessa posição e nessa, e eu já sei em tempo constante, pior caso. O espaço é linear, né, 2 mais epsilon vezes n. Falando minha técnica aqui no vídeo. Estou voltando. Não, só travou tela e eu não consigo ouvir você. Não sei se você consegue nos ouvir. Estão me escutando agora? Poxa, vamos lá. Vou apresentar a tela de novo. Ok, então no cuckoo hashing, né, a busca é determinística, eu faço duas verificações de vetor, o espaço é linear, né, e agora, se eu tiver uma função de dispersão, essas minhas funções de dispersão forem totalmente aleatórias, então o tempo esperado da inclusão e remoção, né, porque eu posso jogar, esse processo pode ficar jogando os elementos ao redor, né, o tempo esperado da inclusão e remoção é sempre constante, né, só remover. Mas o tempo esperado da inclusão vai ser constante, esperado. E a probabilidade de falha quer dizer, quando eu faço a inclusão, tudo falhar e eu precisar reconstruir tudo. E a probabilidade de falha, com a função totalmente aleatória, é de 1 sobre n, é da ordem de 1 sobre n. Agora, mesmo que o totalmente aleatório seja inviável, isso é a mesma coisa quando se eu usar uma função ordem de log de n independente. Então, no começo, a gente falou sobre uma função que é ordem de log de n independente. Né? E, em geral, para um cuckoo hashing, ele funciona basicamente equivalente ao totalmente aleatório. Né? Agora, algumas funções 6 independentes podem ser muito ruins. Quer dizer, elas falham com alta probabilidade, mesmo se a minha tabela for bem maior do que só 1 mais epsilon vezes n. Certo? Por exemplo, n elevado a 1 mais epsilon. Quer dizer, um polinômio em n. Quer dizer, mesmo assim, ela falha com alta probabilidade. Quer dizer, é muito provável ela falhar. Certo? Agora, o Simple Tabulation Hashing, né, ele funciona melhor do que funções 6 independentes em geral, né, mas não tão bem quanto um totalmente aleatório ou um log de n independente. Certo? Então, ele falha com probabilidade cúbica de n. Certo? Então, dá para colocar uma certa quantidade de elementos e mesmo assim ele funcionar mais ou menos bem. Certo? Bem, basicamente, né, isso que eu queria falar por hoje.
sobre tabela de dispersão. Eu espero que vocês tenham aprendido coisas novas, né? Pelo menos boas funções de dispersão, né? Eficientes na prática. Né? Na verdade, como a tentativa linear, no fundo, é a melhor forma de implementar a tabela de dispersão, desde que você faça uma boa função de dispersão. Né? Eu falei função de dispersão simples de implementar, que é o tabulation hashing. Né? E vocês, se quiserem, podem fazer testes, né? De fazer essa implementação e fazer o teste comparando com acesso ao... Né? Era isso que eu queria falar para vocês por hoje. Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Bem, sem dúvida aqui. Só está falando, tá sem dúvida. Eu vou parar a gravação e até mais.